Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Essa é a continuação da nossa aula anterior, onde nós falamos sobre medição, e junto com medição, vetores vetores e medição são a base que constituem toda a física, desde a física, a cinemática da mecânica newtoniana, até mesmo a física quântica na formulação de Planck, com o início do Max Planck até Albert Einstein e assim por diante. Vetores, o seu aluno precisa entender o que é um vetor, o seu aluno precisa entender inclusive a simbologia. E muitos alunos muitos alunos não sabem que uma flechinha em cima de uma letra significa que é um vetor. Então você precisa dizer para o aluno que a flechinha em cima da letrinha é um vetor, porque ele está lá no primeiro ano, é o primeiro contato dele com a física, e se ele não entende isso daqui, essa linguagem matemática, ele não entende força, por que tem aquela flechinha em cima, e muitos acreditem se quiserem, muitos alunos disseram, nossa professora, eu não sabia que era isso. Então, é muito importante você especificar a representação matemática ou a representação escrita de um vetor. Vamos lá. Falando de vetores, nós temos o contrário de um vetor. O contrário de um vetor é um escalar. E o escalar, ele é apenas um número. Simplesmente um número. Um número como 10, 20, 30. Você não precisa especificar nada além de uma quantidade. Isso é vetor. Vetor, isso é escalar, isso é escalar, é apenas um número. 2, 3, 4, 5, eu não preciso dar outras informações a não ser essa. Mas o vetor eu posso fazer com o vetor, inclusive, pegar propriedades algébricas e trabalhar essas propriedades algébricas com os vetores. Por exemplo, soma, subtração, multiplicação. Então, são esses conjuntos de propriedades algébricas dos vetores que fazem com que toda a física tenha um embasamento para que chegue a um resultado ou resolução de um determinado problema. Então, essa manipulação algébrica do vetor, ela tem algumas características. Por exemplo, ela tem orientação. O que é orientação? Por exemplo, você diz uma quantidade, 10. 10 sozinho é um escalar. Mas quando eu acrescento um vetor do lado desse escalar, ele deixa de ser um escalar e passa a ser um escalar multiplicando um vetor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor vai atribuir àquele escalar, além da quantidade, uma orientação. O que é a orientação? Você vai precisar especificar direção e sentido, porque o módulo é o número. Então, o módulo, que é uma propriedade matemática, é apenas o número. Se for um vetor, vai ter, além do módulo, a direção e o sentido. A gente precisa estabelecer muito bem o que é cada uma delas, senão nós não conseguimos entender o restante da física. E muitos alunos de ensino médio têm essa dificuldade. Então, eu coloquei aqui no quadro 2 vetores A e B. Percebam que eles têm a setinha em cima, tanto do A quanto do B, para dizer que tanto A quanto B são vetores. Então, eles possuem a mesma direção. Então, eles são paralelos. Mas eu posso ter um vetor com um sentido para cá e outro vetor com sentido para lá. Então, por mais que eles sejam
paralelos, eles têm sentidos opostos, então eu digo que eles são antiparalelos. Além disso, existe outra especificação em se tratando de vetores, que é perpendicular. É quando eu tenho um vetor que é como se fosse atravessado por outro vetor. O vetor A está aqui, enquanto que o vetor B passa como se fosse cortando o vetor A. Então eu tenho vetores perpendiculares. Além disso, eu tenho o sentido dos vetores. Então, o sentido é justamente eu coloco bem aqui no quadro para vocês, que a barrinha, essa partezinha aqui, a barrinha do vetor é a direção e a pontinha do vetor é o sentido. Então, se isso é assim, então eu tenho a pontinha do vetor aqui para cima, então eu tenho a orientação vertical no sentido de orientação. Aqui a barrinha está deitada, então a direção é horizontal, enquanto que a barrinha está em pé, aqui a orientação é vertical. Então a direção é vertical e a direção aqui é horizontal. É direção aqui, tá, gente? Direção e não orientação. Mas aqui eu tenho flechinhas, olha. Essas flechinhas, elas vão me dizer exatamente o sentido. Para onde o vetor está indo, de onde ele está saindo e para onde ele está indo. Então eu tenho um vetor de baixo para cima, eu tenho um vetor de cima para baixo, eu tenho um vetor da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e essas denominações aqui são chamadas dentro do estudo de vetores como sentido. Então, se o seu aluno entender essa primeira parte de vetores, fica muito mais fácil quando nós formos operar o restante desse conteúdo, que é a operação algébrica, a manipulação algébrica desses vetores. E nós vamos ver como nós vamos operar esses vetores algebricamente e como essas operações algébricas são importantes para ao longo de toda a física, desde a física clássica até a física quântica. Eu vou sair um pouquinho da frente do quadro para que vocês tenham uma noção geral do que foi colocado no quadro. Acho que aqui tá bom, e nós vamos ter a continuação dessa aula. Seguindo com a nossa aula de vetores, eu vou estar falando com vocês aqui e vou estar colocando em alguns momentos figuras importantes para que melhore a compreensão de vocês. Então, continuando a nossa noção sobre vetores, tanto as grandezas físicas quanto a noção básica de vetores são importantes para esse primeiro contato do aluno com a física. Primeiro ponto, você tem que especificar para o seu aluno que aquela letrinha com aquela flechinha em cima da letra é uma linguagem escrita para representar o significado de um vetor. Então, toda vez que o aluno encontrar uma letra com uma seta em cima, significa que ali se tem propriedades vetoriais. Mas o contrário do que é um vetor é justamente o escalar. E o escalar é o módulo de um vetor. O que seria o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é justamente o número que a magnitude que aquele vetor apresenta. Por exemplo, 3 vezes A vetor. Então, isso quer dizer que o módulo desse 3 vezes A vetor é apenas o número 3. Então, o escalar, ele é apenas um número que multiplica um determinado vetor dentro da física. Em se tratando de operações algébricas em si,
nós temos dois métodos que são utilizados na adição de apenas dois vetores. E é o método geométrico, porque a adição de dois vetores vai formar uma figura geométrica, e o método do paralelogramo, que vai formar ali um paralelogramo, como o próprio nome diz. Então, o que o método geométrico e o método do paralelogramo têm em comum? É que são a adição de apenas dois vetores. Para adicionar ou fazer outra operação com mais vetores, eu vou estar explicando para vocês como é que acontece. Então, essas operações algébricas, elas são importantes. Então, se eu tenho A mais B, o que isso vai me resultar? Vai resultar em um vetor C. Se eu saio da origem do ponto A, vou até o final do ponto A, né, que é a flechinha, e paro, bebo uma água, e aí eu continuo o meu percurso. Em se tratando de posição dentro da física, eu saio do ponto que eu parei, que é o início do ponto B, e vou em outra direção até o final do ponto B. Então, se eu fizer uma linha reta entre o início do ponto A, a origem do ponto A, até o final do ponto B, eu vou ter uma reta, e essa reta justamente é o vetor C. Esse vetor C é como se fosse o vetor deslocamento. Não estou levando em consideração a trajetória. O que é a trajetória dentro da física? É cada pontinho pelo qual eu passei. Isso é trajetória. Enquanto que o vetor deslocamento é só uma linha reta, de onde eu estava para onde eu cheguei, até onde eu cheguei. E na regra do método geométrico, eu tenho o vetor A mais o vetor B, que resulta num vetor C. Ok, e no método de adição do paralelogramo, eu tenho o vetor A para cá, e perpendicular a ele eu tenho o vetor B. Então, é como se eu tivesse uma corda amarrada em uma árvore, digamos, e eu puxasse em direção a A, e outra pessoa puxasse em direção a B. Essa árvore, se tiver cortada, é claro, ela vai ter um deslocamento igual a C. Então, sempre na adição de dois vetores, eu tenho dois métodos alternativos que eu posso estar utilizando, cada um com sua especificidade. A diferença é que no método do paralelogramo, eu vou ter A e B perpendiculares entre si. E eu vou ter uma projeção do A lá em cima e uma projeção do B aqui do lado. E essa projeção é exatamente igual ao vetor A e ao vetor B. Eu vou estar colocando aqui a figura para que vocês consigam visualizar melhor o que eu expliquei, tá? E nós vamos continuar prosseguindo assim de passo a passo até que todo o conteúdo de vetores seja abordado. Nós vamos passar para o próximo passo, que são mais operações, só que agora não só com dois vetores, mas mais de dois vetores. Como é que a gente faz para estar calculando algebricamente esses vetores? Vamos seguindo.